Chegou um momento precioso agora, que é o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus nesta noite. E eu queria pedir que você, nesse momento, ficasse atento, convidasse o seu familiar, o seu amigo, vocês que estão reunidos em casa, porque Deus não nos reúne em vão. Ele sempre tem algo precioso para cada um de nós. E Deus tem colocado uma palavra preciosa no nosso coração, desde o dia que o nosso pastor, presidente, pastor Antônio José, nos fez o convite para estar cooperando com esse culto em casa, esse culto online. Deus colocou uma palavra no nosso coração. E eu quero só ler o versículo de número 3. Foi o versículo 3 da nossa leitura oficial nessa noite, que nos diz assim: pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O versículo 3 diz: Abraão creu em Deus. Queridos irmãos, esses dias em que nós estamos no isolamento, distanciamento social, eu assisti uma entrevista com um historiador, muito respeitado pela mídia, pela sociedade, e ele falava algo interessante. Ele diz que são 3 coisas que aceleram e mudam processos na vida de pessoas, na vida da humanidade. Primeiro são as guerras. Segundo, a própria evolução, a tecnologia. E terceiro, as pandemias, as epidemias, ela tem esse poder de mudar processos e de acelerar processos na humanidade. Se eu e você fizéssemos, e é bom que nós façamos isso nessa noite, uma retrospectiva, há 5 meses atrás, quem de nós imaginaríamos que nós estaríamos nessa modalidade de culto? Ou as igrejas estariam num sistema diferente de trabalho a essa altura do campeonato? Uma agenda que passou, processos que foram acelerados, a igreja precisou se reinventar, precisou planejar, porque na verdade a pandemia, esse momento de crise, ele acelerou um processo na vida comunitária de cada um de nós e na vida da igreja. Mas quando eu ouvi isso desse grande historiador, filósofo, eu comecei a pensar um pouco que existe um 4º elemento. E esse elemento é para nós cristãos. Esse elemento é a fé. A fé, ela tem poder de acelerar processos, de mudar processos, de fazer coisas novas acontecer sobre a vida de cada um de nós. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O texto que nós lemos, é claro que Paulo está falando a respeito da justificação pela fé. Paulo está falando a respeito de um dos ensinos mais proeminentes e mais especiais dentro da teologia cristã, que é a justificação pela fé. Que se nós formos trazer em miúdo, em definição aqui, a justificação pela fé nada mais é do que Deus bater o martelo e declarar o homem inocente através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Só que quando Paulo está falando a respeito disso, esse escritor aos Hebreus, ele vai nos mostrar, queridos irmãos, e vai nos dar um exemplo a respeito de Abraão. Ele vai nos falar a respeito de Abraão. Ele vai exemplificar esse ensino a respeito do nosso grande pai da fé chamado Abraão. Ele vai dizer que Abraão, ele creu em Deus. Queridos, Abraão, ele é o pai da fé. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. A Bíblia fala sobre fé. E eu acredito que nesses dias que nós estamos vivendo, dias complicados, difíceis, de calamidade, dias em que sonhos têm sido derrubados, esperanças estão morrendo, de tanta gente perdendo patrimônio, perdendo emprego, vendo a sua família desfacelada. Eu acredito que esse é o momento oportuno da igreja, ela reativar o poder da fé, ela propagar a fé através da pregação da palavra. E o que eu acho interessante é que quando nós olhamos para a Bíblia,
nós sempre, queridos irmãos, vamos associar a cada personagem uma característica que lhe foi peculiar. Por exemplo, quando nós nos lembramos de Moisés, a gente se lembra da mansidão, porque Moisés foi um dos homens mais mansos que passou por essa terra. Quando a gente se lembra do apóstolo Paulo, associa-lhe a característica de um grande evangelista, o apóstolo dos gentios, aquele que conseguiu propagar a palavra de Deus em locais inimagináveis, em locais que aos olhos humanos era impossível o evangelho entrar, ele entrou através do poder da palavra. Quando nós olhamos, queridos irmãos, para o salmista Davi, nós vemos em Davi a característica de alguém que era adorador, um homem segundo o coração de Deus, alguém que se derramava apesar das suas falhas, ou aquém das suas falhas, alguém que se derramava diante do Senhor. Mas quando nós olhamos para Jó, a gente se lembra da paciência, de um homem que foi paciente na dor, no sofrimento, na tribulação, diante das percas. Ele não perdeu a oportunidade de atribuir tudo a Deus, de se derramar diante dele e adorar e glorificar o seu santo nome. Mas quando nós olhamos para Abraão, nós nos lembramos de Abraão como o pai da fé. A gente se lembra de Abraão como o pai da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também diz, no capítulo de número 10, Romanos, versículo 7, a palavra de Deus nos afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se Abraão é o pai da fé, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, eu quero compartilhar um pouco sobre a biografia de Abraão, mas enxergando numa ótica diferente, numa visão diferente. Eu quero mostrar biblicamente, dentro da biografia de Abraão, a partir do capítulo 12 de Gênesis, que Abraão é pai da fé, porque Deus confrontou-lhe e instruiu-lhe através da palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, foi a palavra falada a Abraão que trouxe a Abraão essa fé. E a fé, querido, nada mais não é maximizar as nossas emoções. A fé não é um estado emocional. Eu poderia falar sobre fé e as suas variantes na Bíblia, mas eu quero falar sobre a fé de Abraão, porque essa fé, ela foi uma fé obediente à palavra. Ela foi uma fé que andou ladeado com a instrução divina. Abraão não era perfeito. Abraão inicialmente, quando Deus o chama, a Bíblia diz que ele está lá em Ur dos Caldeus. E a Bíblia diz que Deus chega para Abraão e diz: olha, Abraão, que na época era Abrão, mas eu vou chamá-lo de Abraão durante toda a mensagem. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio da casa de teus pais e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Quando Deus chama o nosso nobre pai da fé, Abraão, para o começo de uma aventura na fé com o próprio Deus, ele agora precisava se desvencilhar, ele agora precisava se desinstalar, ele agora precisava entrar em uma renúncia muito forte. E é claro que essa é a primeira palavra que Deus fala com Abraão. É por isso que nessa noite eu quero falar sobre o tema nos passos de Abraão. Abraão, querido, ele recebe essa palavra de Deus: sai da tua terra. E a primeira coisa que Deus ensina para Abraão é que na aventura da fé, na caminhada da fé, nós precisamos aprender sobre renúncia. Porque a chamada, em alguns momentos, ela vai confrontar o nosso estado de comodidade. A chamada, em alguns momentos, ela vai significar para cada um de nós desinstalação. E Deus estava confrontando Abraão: Abraão, olha, eu tenho uma terra, eu tenho uma família, eu tenho um nome, há um projeto para a tua vida, mas esse projeto começa com renúncia. Você está entendendo como é que Abraão começa a tornar-se o pai da fé? Porque essa fé, em primeiro lugar, é uma fé que renuncia.
E a gente precisa trazer isso para os nossos dias de hoje. A gente está vivendo um tempo, querido, que as pessoas querem ter uma fé, mas apenas um estado emocional excitado. As pessoas querem ter uma fé apenas sendo atingidas pelas suas emoções. E a fé de Abraão é a fé que obedece. A fé de Abraão, embora inicialmente essa obediência, ela não foi uma obediência total, foi uma obediência parcial. Mas essa fé de Abraão é uma fé que obedece. Imagine Abraão, ele está arrumando as malas para ir embora. Eu acho lindo quando Charles Swindoll, na biografia de Abraão, ele vai dizer que Abraão ele está arrumando as malas. E quando ele está arrumando as malas, alguém chega para ele e diz: Abraão, para onde você vai? E Abraão vai responder: não sei. Como você não sabe? Deus me apareceu e ele disse que eu fosse para uma terra que ele ainda iria me mostrar, que eu fosse para uma terra que ele ainda iria me revelar. E é interessante, queridos irmãos, que Abraão, ele tem fé para ir aonde Deus estava estabelecendo a sua vida. Em primeiro lugar, é uma fé que renuncia. Você lembra quando Jesus ele veio pregar o Evangelho? No seu tríplice ministério, a mensagem de Jesus era uma mensagem de renúncia. E essa mensagem de renúncia, ele disse: olha, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o Evangelho significa renúncia. Mas tem uma segunda coisa que Deus fala com Abraão. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sê tu uma bênção. Quando Deus fala com Abraão, sê tu uma bênção. Eu acho interessante, queridos irmãos, é que Abraão agora, Deus estava ensinando a ele o princípio do caráter. Porque o caráter precisa estar casado com a mordomia, com aquilo que Deus entregou a cada um de nós. A segunda palavra de Deus para Abraão foi sobre caráter. Porque quando Abraão sai de Ur, ele vai direto para Harã. E ele leva o seu pai. Ele leva o sobrinho Ló. Ele leva quem não deveria ser levado. E os historiadores vão dizer, meus irmãos, os mais estudiosos, que quando ele chega em Harã, ele sente conforto, comodidade. Mas ele não está no plano da obediência de Deus. Ele ainda não teve o seu caráter trabalhado por Deus. E essa desobediência dele em Harã custou-lhe 15 anos de atraso no processo da vontade de Deus. A desobediência vai nos atrasar. A desobediência vai nos levar mais longe onde a gente pode chegar. A desobediência, meus irmãos, ela vai atrapalhar o projeto de Deus para as nossas vidas. Eu acho interessante, é que agora Deus chega para Abraão e diz: olha, sê tu uma bênção. Ele está falando sobre caráter. Ele está falando sobre andar com Deus. Ele está falando sobre deixar o soberano Senhor moldar a sua personalidade. Ele está falando sobre Abraão estar debaixo da vontade, da mão de Deus, da poderosa mão de Deus. E é isso que precisamos aprender nessa noite. É que Deus tem algo especial para nós. Mas a mordomia não pode ser exercida apenas com talento. Talento não é tudo. Deus quer nos usar com caráter para a glória do seu santo nome. Querido, Deus está nos chamando nesses dias para algo especial. Uma vez alguém chegou para mim e disse: pastor, o importante é profetizar. E eu disse: nem sempre. E ele tomou um susto e disse: como assim nem sempre? E eu disse para ele: não, querido, só profetizar não adianta. Porque profetizar sem autoridade é uma coisa. E profetizar com autoridade é uma outra coisa. E o que vai dar credibilidade às palavras que saem dos teus lábios é quando você tem um caráter moldado através da palavra de Deus. Nós estamos profetizando isso sobre a sua vida nesta noite. Você que está em casa agora, eu sinto muito forte a presença de Deus aqui nesta noite. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Que Deus, Ele está trabalhando o teu caráter.
Deus está trabalhando o nosso caráter, queridos irmãos. A igreja não vai sair enfraquecida dessa crise. A igreja não vai sair menor nessa crise. Eu vejo tantos profetas do caos aí profetizando que a igreja está se desfacelando, que a igreja está acabando. É claro que não dá para ser igreja de forma online a vida toda. É só um período. Mas eu acredito que Deus vai nos fortalecer nessa crise. A gente vai sair mais vencedor. A gente vai sair com uma vida cristã mais fortalecida. Nós iremos sair com um caráter mais modelado ao molde de Deus. Nós estaremos debaixo dessa autoridade, vendo o que Deus tem preparado para cada um de nós. Há uma terceira coisa que Deus fala com Abraão. No versículo 3, depois que Deus fala sobre renúncia, depois que Deus fala sobre caráter, Deus agora vai falar sobre promessa. A Bíblia diz que Deus chega para Abraão e diz: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era só algumas famílias, mas todas as famílias da terra seriam benditas no nome do Senhor. Eu acho interessante, queridos irmãos, é que quando Deus fala com Abraão sobre promessa, Ele fala isso depois que Ele fala sobre renúncia. Ele adverte Abraão depois que Ele fala sobre caráter. Porque promessa nunca vem antes de caráter. Promessa nunca vem antes de família. Promessa sempre vai vir depois que Deus trabalha as nossas vidas. Queridos irmãos, a promessa de Deus para Abraão era uma promessa grande. Agora imagina comigo, alguém numa terra, lá em Ur dos Caldeus, um moço, mais idoso, ele tinha em torno de 60 anos de idade, já tinha uma idade avançada. Deus o chama para um projeto grande, numa terra idólatra, numa família idólatra, numa cultura totalmente diferente. Deus encontra Abraão para um projeto grande e precioso. E aqui, querido, eu não posso deixar de falar isso. É que a promessa de Deus, não importa a sua idade, não importa quantos anos você tenha, não importa se você se ache velho para um projeto grande e novo da parte do Senhor. Deus está bradando a sua voz nesses dias e está chamando gente para realizar o projeto dele na face da terra. Você lembra de Elias? Quando Elias foi chamado por Deus, Elias estava lá em Tisbé, em Gileade. E é interessante que lá em Tisbé, em Gileade, o Elias, queridos irmãos, ele foi chamado por Deus. Deus poderia ter chamado alguém da escola dos profetas. Deus poderia ter qualquer pessoa mais capacitada. Mas Deus escolheu Elias lá nessa localidade chamada Tisbé. Deus pode nos escolher aonde nós estivermos. Há uma promessa de Deus para a vida desta igreja. Há uma promessa de Deus para cada um de nós. Há uma promessa de Deus para essa casa. Há uma promessa de Deus para a nossa igreja, Assembleia de Deus, Templo Central. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós já saímos aqui maravilhados? Quantas verdades nós já ouvimos nesse púlpito? Quantas vezes o nosso pastor presidente ministrou na autoridade do Espírito Santo e nos trouxe palavras que a gente sai daqui, meu irmão, cultuando a Deus no carro, no meio da rua, adorando a Deus. Essas promessas não caíram por terra. Essas promessas, elas se iniciaram em Abraão. É por isso que a Bíblia diz que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ela começa em Abraão. Temos a certeza da vitória e da promessa de Deus sobre cada um de nós. Há uma quarta coisa, e Deus falou muito forte comigo. Capítulo 15, versículo 5 de Gênesis. Deus manda Abraão sair de dentro da tenda. E a Bíblia diz que ele chega para Abraão e diz: conta as estrelas.
Queridos irmãos, a quarta palavra de Deus, relevante para Abraão. Deus já havia falado sobre caráter. Deus já havia falado sobre renúncia. Deus já havia falado sobre promessa. E agora Abraão, num período difícil, ele precisava estar bem acordado. Deus manda ele sair para fora da tenda. E Deus manda ele dizer, e Deus lhe diz: Abraão, comece a contar as estrelas. Comece a contar as estrelas. E é interessante, meus irmãos, que um dia eu ouvi alguém dizendo o seguinte, que Abraão começa a contar as estrelas, e ele perde a conta, e ele começa de novo, e vai contando as estrelas e perde a conta novamente, e ele vai contando de novo, e ele perde a conta novamente. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Deus estava dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, volte a sonhar. Não acabou tudo não. Nem tudo está acabado. Tem coisas novas para a sua vida ainda, Abraão. A promessa que eu vou realizar na sua vida, Abraão, é algo tão grande, tão especial. É algo tão tremendo, que vai ser como contar as estrelas, ou seja, é incontável, não dá para contar as estrelas, é incontável, não dá para enumerar as estrelas, e é isso que Deus tinha para a vida de Abraão. Abraão precisava agora entender que os sonhos dele era algo precioso para a glória do seu santo nome. Queridos irmãos, Deus está nos confrontando nessa noite de domingo. Deus está nos confrontando nessa noite especial. No dia do Senhor, Deus está nos confrontando. Volte a sonhar. Você precisa ter fé para voltar a sonhar. Nem tudo está acabado. Nem tudo está terminado. A igreja, ela vai sair vitoriosa. Não pense que você está acabado. Não pense que essa pandemia, essa crise, essas mazelas espalhadas por aí, elas vão acabar com a tua trajetória, com a tua vida. Não, querido. Você ainda tem sonhos e projetos. Sabe o que, eu sinto no meu coração, na minha alma, de falar para você nessa noite? Pega aquele projeto que está lá dentro da gaveta, que está empoeirado. Abre a gaveta, bate a poeira do projeto e começa a trabalhar e ver Deus realizar esses sonhos sobre a sua vida e sobre a sua história. A igreja não está paralisada, a igreja continua sonhando. Querido, eu tenho orado esses dias, eu tenho lido a palavra esses dias, e o projeto no meu coração, querido, quando a gente sonha pela palavra, o projeto, ele está abrindo as portas das igrejas, mais vidas vão chegar nas nossas congregações, Deus vai continuar levantando líderes, Deus vai continuar usando a nossa liderança, Deus vai continuar fazendo essa igreja crescer. Deus está, querido, nos parando um pouco, nesse ritmo de pentecostais, a 200 km por hora, com o pé no acelerador e o nitro ligado. Aí Deus nos parou um pouco para a gente planejar mais, projetar mais e voltar a sonhar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu sei que você está em casa aí agora, mas isso não impede você de levantar a sua mão e glorificar a presença do Senhor. Erga a sua mão aí na sua casa, no seu lar, no seu sofá, aí na frente do seu notebook, no seu smartphone, na sua TV, e erga as suas mãos e exalte ao Senhor, porque Deus está falando para você: volte a sonhar. Um homem sem sonhos é um homem morto. Um homem que não tem projetos e sonhos é um homem que não é digno de ir adiante naquilo que Deus estabeleceu para ele. Você só pode chegar aonde os teus sonhos chegam primeiro. Primeiro você sonha, depois você vai chegar aonde os teus sonhos chegaram. Partindo para o final, a quinta palavra de Deus para Abraão. Deus chega para Abraão lá em Gênesis capítulo 17, versículo de número 1. Depois de várias trapalhadas, depois de algumas mentiras, depois de alguma obediência parcial, Deus estava chamando ele agora para uma totalidade. E Deus chega para Abraão e diz: olha, Abraão,
anda na minha presença e ser perfeito. A quinta lição para Abraão é sobre santidade. A fé de Abraão tem a ver com santidade. A fé de Abraão tem a ver com a sua vida, o seu propósito de vida, o seu estilo de vida, totalmente debaixo do crivo do Senhor. É interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vamos ver que Deus, mesmo com as trapalhadas de Abraão, mesmo com os erros de Abraão, Deus, ele foi longânimo e paciente. Deus, ele conseguiu estabelecer esse atributo comunicável para com a vida de Abraão. Ele teve paciência, nos ensinando uma coisa: é que o processo da santidade, ele não é um processo de perfeição. Ele não é um processo aonde você, querido, vai ter perfeição sobre a sua história, sobre a sua vida. Não. O processo de santidade, ele passa pelos nossos erros. Ele passa, queridos irmãos, pelas nossas falhas. Mas nós temos um Deus longânimo, um Deus paciente, um Deus amoroso, que vai trabalhando com a nossa vida, que vai trabalhando com a nossa história, meus irmãos. E a nossa história vai sendo trabalhada por esse Deus. Davi, ele é um exemplo maior disso. Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Falhou, projetou todo o esqueleto, o esboço do assassinato de Urias. Mas eu acho interessante, meus irmãos, é que mesmo Davi tendo feito tudo isso, no Salmo de número 51, tem um versículo lá que Davi vai dizer assim: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. No processo da santidade, há um Deus longânimo trabalhando com cada um de nós. E tem coisas que Deus não faz sem a santidade. Sem a santidade ele não pode realizar. Queridos irmãos, você lembra de Josué capítulo 3, versículo 5? A Bíblia diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus só pode realizar algo quando o seu povo está santo, separado no propósito que ele estabeleceu. Porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. E são essas bênçãos que levam a cada um de nós nesse processo de santidade maravilhoso. Ei, Deus fala conosco nessa noite. Deus está falando muito forte ao nosso coração. Quem sabe Deus separou esse tempo, porque Deus, ele quer aperfeiçoar a santidade em nossas vidas. Quem sabe Deus separou esse tempo, porque ele quer aperfeiçoar a sua vida piedosa e devocional. Ele quer te trazer para os braços dele. Ele quer fazer você entender que não existe coisa melhor, não existe coisa maior do que a presença dele. Davi no Salmo 63, ele vai dizer: porque a tua graça, ela é maior do que a vida. A tua graça, ela é melhor do que a vida. A graça de Deus na vida do cristão, irmão, é melhor do que carro, é melhor do que dinheiro, é melhor do que tudo, porque a graça de Deus, ela nos faz prosperar para a glória do seu santo nome. Querido, a última palavra relevante. Houve muitas outras palavras de Deus a Abraão, mas eu quero trazer apenas algumas que edificou a fé de Abraão. A última palavra que eu queria deixar de Abraão para nós é que lá em Gênesis 22:2, Deus chega para Abraão e diz: toma agora teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. A fé de Abraão era uma fé de entrega. E através dessa palavra, Deus ensinou a Abraão: Abraão, eu quero te ensinar a lição da abnegação.
E eu acho interessante, queridos irmãos, é que Abraão deixa os sentimentos dele. Abraão deixa o amor que ele tem pelo filho. Abraão deixa tudo de lado em prol de viver um projeto da soberania do Senhor sobre a sua vida. Deus havia dado um filho a Abraão, depois de muito tempo de espera. Quando Deus faz essa promessa, Deus vai cumprir algumas décadas depois. E quando chega, meus queridos irmãos, seu filho Isaque, que no hebraico significa sorriso e alegria. Isaque era a alegria de Abraão. Isaque era o sorriso de Abraão. Era o prazer de Abraão. E agora Deus o chama para uma prova, para uma lição preciosa da sua fé, para uma lição de abnegação. Porque a promessa que Deus havia feito para Abraão, não é que ele seria pai só de um filho, mas ele seria pai de muitas nações, ele seria pai de multidões, ele seria pai de muita gente, todas as famílias da terra seriam benditas nele. E o que Deus queria não era Isaque, o que Deus queria era o seu pai Abraão. Meus irmãos, a alegria de Abraão era Isaque, mas a promessa de Deus na vida dele era muito maior. O que eu acho interessante, queridos irmãos, é que às vezes a gente se vê como Abraão nesse exercício da fé. A gente se vê como Abraão nessa aventura da fé. Existe muita gente que ora e diz: Deus, eu quero ter a fé de Abraão. Mas será que você quer passar pelas lições que Abraão passou? Será que você quer passar por toda essa trajetória que ele passou? Porque a fé de Abraão é uma fé que obedece, é uma fé que escuta a palavra, é uma fé que está debaixo da autoridade da palavra, e é essa palavra que transforma a vida de Abraão. Eu venho nessa noite profetizar para essa geração, profetizar para esse tempo, que Deus ele está aperfeiçoando a fé de cada um de nós. Será uma fé prevalecente, uma fé operosa, uma fé que acredita naquilo que Deus estabeleceu, uma fé de milagres, uma fé onde Deus faz algo tremendo acontecer para a glória do seu santo nome. Eu fico imaginando Deus falando com Abraão. Abraão pega o seu filho Isaque, e eles vão subindo até Moriá. E quando eles vão subindo até Moriá, meus irmãos, Isaque pergunta: está tudo aqui, pai? Está tudo aqui, a lenha, o fogo, mas cadê o cordeiro? Sabe por quê? Porque Isaque, ele estava acostumado a cultuar com o cordeiro. E agora ele viu um culto sem o cordeiro. Isaque está nos ensinando, não adianta cultuar sem o cordeiro, irmão. Não adianta cultuar sem o cordeiro. É claro que o culto no Antigo Testamento, ele não é nos moldes que nós temos hoje. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, a gente imagina que no livro dos Salmos ali, a nação, ela cantarolava, adorava a Deus através daqueles salmos, mas isso acontecia de forma esporádica. Na verdade, o culto era o quê? Era o animal que era trazido, isso com a instituição da lei. Aqui ainda não havia instituição da lei, mas isso já havia uma influência dos povos antigos. Eles traziam um animal, sacrificavam, e ali era o culto, o ato de culto que eles prestavam diante da presença do Senhor. E agora Isaque está perguntando: cadê o cordeiro? Porque, queridos, nessa revolução da fé que Deus quer fazer na vida de cada um de nós, ela precisa passar pelo cordeiro. Não adianta cultuar sem o cordeiro. Não adianta se alegrar sem o cordeiro. Eu venho profetizar sobre a sua vida nesta semana, no nome de Jesus. Se você estiver na sua casa, coloque a mão sobre o seu coração, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar
que nessa semana não vai faltar o Cordeiro sobre a sua vida. O Cordeiro vai estar lá naquela consulta. O Cordeiro vai estar lá nas tuas aulas. O Cordeiro vai estar lá naquela reunião familiar. O Cordeiro vai estar presente, querido, naquele momento difícil que você precisa resolver. Fica tranquilo, você vai sair mais forte do que você pensa. Mas você precisa aprender a lição que Abraão aprendeu, que é a lição da abnegação. E agora eu parto para o final. Parto para o final, dizendo o seguinte: que diante de toda a calamidade que nós estamos vivenciando, diante de tudo que nós estamos vivendo nesses dias, diante de toda essa trajetória, diante de tanto medo, pânico que anda se espalhando por aí, Deus está falando conosco através da fé. Deus está nos falando através do instrumento da fé. Deus está falando sobre a fé, que é uma arma de defesa, escudo da fé. Você não pode se deixar levar por esse campo de batalha que ocorre dentro da sua mente. Você não pode se deixar levar por essa onda que anda querendo te diminuir, que quer te deixar lá embaixo, que quer fazer os teus projetos e sonhos adormecerem de vez. Não, nós temos uma arma poderosa, é uma arma de defesa, é um escudo, é o escudo da fé. Querido, ainda sobre fé, quando nós olhamos lá para Hebreus capítulo de número 11, a Bíblia vai dizer a respeito da galeria dos heróis da fé. É interessante, queridos, que ele vai começar a falar a respeito de vários homens. E quando chega em Abraão, ele vai dar 12 versículos para Abraão. 12 versículos falando sobre a fé de Abraão. Porque Abraão é o nosso pai na fé. Deus mede o homem pela fé. E um dia eu ouvi alguém dizendo: pastor, é impossível agradar a Deus. Nós não conseguimos agradar a Deus. A gente vê muita gente ensinando isso, mas existe uma forma de agradar a Deus, é através da fé. E eu estou convidando a igreja. Eu faço um apelo nessa noite à igreja do Senhor, as nossas congregações reunidas. Eu faço agora um apelo a todos que estão adorando a Deus através do culto online. Em nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite, no nome do Senhor Jesus, que o poder da fé é algo sobrenatural, irmão. Você vai vencer batalhas através do poder da fé. Você vai vencer dilemas através do poder da fé. Você vai se defender através da fé. A tua fé é algo tremendo, é algo especial que Deus tem para cada um de nós nessa noite, querido. Ainda sobre Abraão, eu não posso esquecer o que Lucas vai falar. É que lá no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento, a Bíblia vai dizer, Lucas vai declarar que Abraão, ele viu a Deus. Chegou esse tempo, irmão. Chegou esse momento. Eu quero te convidar para esse tempo, esse momento. Esse momento que Deus quer se revelar de uma forma especial. Esse momento que Deus está levantando pessoas nesse mundo inteiro. Eu tenho me contactado com pessoas, não só aqui do Brasil, mas de fora. E alguns têm dito: pastor, olha, Deus está avivando Portugal. Deus está fazendo uma obra grande nos Estados Unidos. A Europa, que era considerado um país pós-cristão, sem avivamento, queridos irmãos, agora está experimentando um temor talvez nunca visto desde a época dos puritanos. A Europa agora está experimentando avivamento da parte do Senhor. Deus está trabalhando de uma forma especial. Deus está usando esse vírus. Eu acho lindo quando John Piper vai dizer que Deus está usando esse vírus para falar com o mundo. Deus está usando o coronavírus para falar com o mundo. Há um pregador propagando o temor a Deus nesse mundo, junto com os pregoeiros, com os pastores. Deus está usando esse instrumento que é o vírus
Deus para falar e chamar a atenção do mundo. Eu acho interessante, queridos, que diante desse dilema, de toda essa calamidade, diante desse distanciamento social, isolamento social que a gente está vivenciando, diante dessa situação, Deus está nos conclamando ao poder sobrenatural da fé. A fé, ela vai declarar milagres sobre a sua vida. A fé, ela tem uma história especial sobre você. A fé, ela tem algo sobrenatural sobre a sua vida. A fé, ela vai te levar à vitória. A fé, ela é a última palavra que vem de Deus sobre a sua vida, querido. Eu conheço pessoas em pleno medo. Eu conheço pessoas que diante de tudo que foi espalhado na sociedade, elas estão testemunhando curas sobrenaturais, inclusive da Covid-19. E essas curas, elas não vieram apenas do meio acadêmico, não vieram apenas da medicina, elas vieram através do poder sobrenatural da fé. Eu quero te conclamar a isso nessa noite. Nós estaremos adorando a Deus nesse momento. Nós estaremos glorificando a Deus nesse momento. E você que escuta essa palavra, você que ouve a palavra de Deus essa noite, eu quero em nome do Senhor Jesus te convidar a se curvar diante do teu televisor, do teu celular, do teu smartphone, do teu notebook, do teu netbook, do teu iPad. Eu quero te convidar você a se curvar. Mas pastor, eu não posso me ajoelhar. Eu estou falando não de um curvar físico, mas um curvar sobrenatural, a se curvar diante do Senhor, porque hoje à noite é uma noite sobrenatural de fé. É uma noite que Deus está liberando uma palavra de fé sobre o seu coração. Ei, volte a andar. Volte a caminhar, volte a marchar, volte a sonhar. O Deus de Abraão, Ele está nos conclamando a viver o que o nosso pai na fé viveu, Abraão. Essa fé está sendo compartilhada com você nessa noite. Deus está falando sobre confiança, Deus está falando sobre confiar. Esses dias agora alguém entrou em contato comigo dizendo: pastor, eu tenho medo, eu estou com medo, eu tenho medo porque eu faço parte do grupo de risco. Querido, descansa e confia, porque tem projetos maiores sobre a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Se você está aí com o seu filho, seu marido, aí do seu lado, comece a exaltar e glorificar a presença de Deus essa noite. Você que está afastado do Evangelho, eu quero te convidar nessa noite a se reconciliar. Você pode estar dizendo através do nosso chat aí ao vivo, que você está se reconciliando com o Senhor. Você que ainda não é crente, que você que ainda nunca entrou numa igreja evangélica, mas esses dias você sonhou com o Senhor Jesus, você sonhou com o juízo final, você sonhou com os últimos dias. Isso é Deus confirmando que Ele tem um projeto na sua vida e na sua história. E eu quero convidar você nessa noite, em nome de Jesus, a aceitar Ele como Salvador e Senhor da sua vida. Querido, em nome de Jesus, Satanás não quer que você o aceite. Satanás não quer que você se reconcilie, mas Deus está te trazendo para um projeto novo. É o projeto de vida mais fascinante da face da terra. Então, em nome de Jesus, nessa noite, nós vamos nos curvar diante do Senhor. O ministério de louvor vai adorar o Senhor nessa noite. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. O ministério de louvor vai adorar a Deus aqui nessa noite. E quando você estiver junto com eles adorando a Deus, você vai sentir algo forte aí na sua casa. E você vai testemunhar do que Deus fez. Há algo grande acontecendo aqui agora. É o poder sobrenatural da fé que está sendo liberado sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Adore ao Senhor nessa noite. Tu és bom, bom.
Vamos orar ao Senhor. Enquanto nós estamos ouvindo essa melodia tão suave, feche os seus olhos. Deus, Ele está nessa noite aqui abençoando as nossas vidas. Pai, como é bom declarar que Tu és bom. Como é bom declarar, Senhor, que a Tua bondade, esse atributo se comunica, Pai, a cada um de nós. E nós temos a oportunidade, Pai, de ser gerados em Ti através da Tua palavra, Senhor. Deus, obrigado pelos milagres. Obrigado pelo poder sobrenatural da fé. Obrigado, Pai, pelos Teus louvores, por essa adoração. Pai, mas eu quero me direcionar agora à igreja que está em casa. Essa igreja está em casa não porque está acovardada. Essa igreja está em casa, Senhor, não porque está tímida. Pelo contrário, Senhor, ela está em casa porque está adorando e glorificando o Teu nome, Pai. E eu quero Te pedir nesta noite, em nome de Jesus, Pai, reveste cada filho, reveste cada filha, reveste cada família, reveste cada ser, reveste cada casa, cada lar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Praga nenhuma chegará a essa tenda, a esta casa, porque o Senhor é bom. O Senhor ainda tem projeto, em nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor fez com o teu filho Abraão, assim como o Senhor fez com o nosso pai na fé Abraão, reative em nós o poder sobrenatural da fé. Uma fé que obedece, uma fé que está debaixo da Tua autoridade, uma fé que renuncia, em nome de Jesus. Receba de Deus essa noite essa graça. Receba de Deus essa noite essa graça, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus. E quem crê aí no seu lar, diga amém. Deus abençoe. Terça-feira, o grande culto de doutrina. Deus abençoe em nome de Jesus. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.